Escuta, esse silêncio não é vazio. Ele é vivo, ele pulsa, ele carrega algo que sua mente não consegue nomear, mas sua alma reconhece. É como um sussurro vindo de trás dos véus do tempo, chamando por você em uma linguagem esquecida. Um chamado antigo, abafado por décadas de distrações, de compromissos que nunca foram seus, de rotinas construídas sobre os escombros do sagrado. E então, de repente, você sente. Não é uma voz audível, é mais profundo. É um estremecer da alma, como se uma presença invisível tocasse o interior do seu peito e dissesse: acorda. A sensação não tem explicação lógica, não há prova, mas há certeza. O incômodo cresce, não por dor, mas por uma ausência que clama ser preenchida. Você começa a desconfiar que a realidade não é tudo o que parece. E essa desconfiança é o primeiro portal. Esse é o momento onde a mente começa a ceder, onde as palavras do mundo já não bastam e o vazio interior se torna fértil para algo maior. Você sente como se tivesse vivido tudo isso antes, mas esqueceu. Há uma memória oculta atrás dos seus olhos, pulsando como um código enterrado no inconsciente. E enquanto tudo lá fora continua girando, as redes sociais, as metas, os ruídos, algo dentro de você permanece parado, te observando. Não é você, mas também não é outro. É uma parte de ti que foi silenciada por tanto tempo, que agora, ao retornar, te causa medo e êxtase ao mesmo tempo. Essa parte fala com símbolos, com arrepios, com aquela sensação de que há alguém na sala, mesmo quando você está só. Mas você não está só, nunca esteve. O que antes era chamado de paranoia, agora começa a aparecer memória, uma lembrança do invisível. Porque quando a alma começa a ouvir além da mente, ela não quer respostas. Ela quer presença. Ela quer que você sinta, que você se lembre. E é nesse silêncio denso, nesse espaço entre os pensamentos, que as forças invisíveis começam a se aproximar. Não com promessas, mas com espelhos. Elas mostram quem você é e quem você nunca foi. E o que você vê nesse espelho pode te libertar ou te enlouquecer, porque é impossível seguir sendo o mesmo quando a alma desperta. O que antes era só uma vida comum, agora começa a parecer um teatro. E você já não consegue mais ignorar o som que vem de dentro. O silêncio grita. Você já notou? Os números que insistem em aparecer. Sempre o mesmo horário quando olha o relógio. Os mesmos padrões de sonhos, como se sua alma estivesse tentando contar algo que a mente se recusa a entender. O déjà vu que te visita com a força, como uma fresta na Matrix, revelando que essa realidade talvez já tenha sido vivida antes. Coincidência? Não. Nada é por acaso quando o espírito começa a acordar. O que chamam de loucura pode ser apenas a sensibilidade retornando. A verdade é que a realidade, esta mesma que você chama de vida cotidiana, está viva. Ela respira e ela fala, em símbolos, em repetições, em sincronicidades sutis que parecem bobas, até que você começa a vê-las em todo lugar. Você sente que algo ou alguém está tentando te mostrar o caminho, mas você não tem o mapa, só o impulso. Você começa a perceber que não está sozinho nos eventos da vida, que certas dores, certos encontros, certas quedas são orquestrações, espelhos disfarçados de destino, arquétipos antigos, forças invisíveis, consciências ancestrais. Elas se aproximam sutilmente, inserindo códigos dentro do tecido do seu dia a dia. Aquele símbolo no livro, a conversa que você ouve na rua e parece uma resposta, o sonho com alguém que você nunca conheceu, mas que te diz exatamente o que você precisava ouvir. Nada disso é banal, tudo isso é ativação. Um código está sendo disparado. E você sente, mesmo que a mente negue, o corpo responde.
O campo começa a vibrar diferente, como se algo estivesse preparando o ambiente para a sua verdadeira chegada. E quanto mais você tenta racionalizar, mais a realidade dança ao seu redor, brincando com sua lógica. Porque não é com a lógica que você vai decifrar isso. É com o sentir, com o render-se. É o momento onde você se dá conta de que o universo fala contigo. Não em palavras, mas em sinais. E esses sinais, que você negou por tanto tempo, agora gritam. E quanto mais você finge que não vê, mais intensa se torna a mensagem. Porque despertar dói, mas ignorar dói mais. E no fundo, você já sabe, tudo está conectado. As repetições são ecos, os encontros são portais, as perdas são iniciações. E o que você chama de acaso é a linguagem do invisível. Você só precisa lembrar como ouvir. Às vezes, o que mais assusta não é o escuro. É perceber que o escuro olha de volta. Você fecha os olhos e sente que algo permanece acordado, do outro lado das pálpebras. Uma vibração, um arrepio que não veio do frio, um silêncio espesso, demais para ser apenas ausência de som. No fundo do quarto, atrás das sombras projetadas na parede, algo te observa com uma atenção antiga. E essa presença, embora invisível, não é nova. Ela sempre esteve ali. Você só esqueceu como sentir. E agora que o despertar começou, ela se aproxima, mais clara, mais firme. E o quarto já não é mais apenas um cômodo, é um altar. Durante o sono, fragmentos retornam. Você sonha com desertos que nunca pisou, escadas que descem em espirais, olhos que te encaram de um plano sem nome. Sons abafados como mantras esquecidos sussurram entre o sono leve e o despertar abrupto. Às vezes, é um nome que ecoa na sua mente. Às vezes, uma figura na borda da cama que some quando você acende a luz. E não, você não está enlouquecendo, você está acessando, está lembrando. Essas entidades que surgem na periferia da visão não são fantasmas, são guardiões, são guias, são fragmentos do seu eu expandido que observam em silêncio o renascer da tua consciência. Eles não invadem, eles velam, e quando você para de lutar contra o que sente, começa a escutar. Não com os ouvidos, com a pele, com o campo energético, com o coração quântico. Essas presenças não dizem olá, elas transmitem imagens, sensações, intuições. Às vezes vêm com leveza, outras vezes com um peso ritualístico que muda o ar ao seu redor. E se você se rende ao momento, percebe que elas não são ameaça, são auxílio. Estão aqui para garantir que você não se perca no labirinto da mente, que você atravesse o portal interno sem se esquecer de quem você é. Elas aparecem quando o véu afina, quando a ilusão da separação começa a ruir. E sua função é lembrar, você nunca esteve só. O que o sistema chamou de imaginação, de delírio, de medo, era só sensibilidade espiritual crua, não treinada. Agora que ela desperta, o mundo invisível se reorganiza ao seu redor. Não para assustar, mas para guiar. E quando você reconhece isso, mesmo no escuro, uma luz interna se acende. Não vem da lâmpada, vem da alma. E então você entende. O quarto é sagrado, o silêncio é linguagem, e aquela presença é parte de você. Você olha no espelho e algo não encaixa. O reflexo repete seus movimentos, mas não carrega mais a alma. O sorriso parece ensaiado. As palavras que você diz já não têm raiz. De repente, tudo que você acreditava ser, suas opiniões, seus gostos, até suas memórias, começa a se esfarelar como tinta antiga descascando de uma parede esquecida. É a máscara ruindo. O eu que você vestiu por tantos anos já não te serve. Ele pesa, aperta, te comprime e começa a quebrar, não em silêncio, mas em gritos internos, em noites sem sono, em um luto que ninguém vê, porque sim, é um luto. Você está morrendo,
mas é o ego que sangra, aquilo que sustentava a sua identidade, o medo de rejeição, o apego à imagem, a necessidade de controle, começa a derreter diante de uma presença invisível que se aproxima. Uma força que te observa com compaixão, mas sem concessões. Ela quer o seu real. E para isso, tudo que é falso precisa cair. O colapso não é punição, é iniciação. Cada crise é um martelo que racha a casca endurecida ao redor da sua essência. Você sente raiva, confusão, vazio, mas também sente algo novo. Uma espécie de espaço interno, um silêncio fértil. E é nesse espaço que a verdadeira presença começa a florescer. Enquanto o eu falso despenca, você se torna vulnerável. E é justamente aí que as forças invisíveis se revelam com mais clareza. Elas sempre estiveram ali, mas agora que você está nu de narrativas, pode finalmente senti-las. Elas não chegam com promessas, nem com fórmulas. Chegam com espelhos, com revelações, com memórias suas que estavam seladas, esperando o momento certo para emergir. E quando elas vêm, é impossível voltar a dormir. Porque o que você perde nesse processo, a imagem, o status, as certezas, não são comparáveis ao que desperta. A centelha viva, selvagem e intacta da tua alma primordial. O mundo externo pode achar que você está se perdendo, mas por dentro você está voltando para casa. O colapso do personagem é o nascimento da presença. E não há dor que não valha essa liberdade. A máscara foi útil um dia, mas agora ela impede a luz, que ela caia, que ela quebre, que você olhe no espelho e pela primeira vez veja algo que não tem nome nem forma, mas que pulsa com uma verdade inegociável. Você. Às vezes, você sonha com lugares que nunca visitou. Templos enterrados na poeira do tempo, florestas cobertas por neblinas que sussurram nomes esquecidos. Você sente presenças ao seu redor, não como fantasmas, mas como ecos familiares, como se alguém te esperasse há séculos num ponto silencioso do tempo. E então, começa a compreender. Sua alma carrega registros de uma linhagem espiritual muito mais antiga do que sua memória humana pode alcançar. Você não caminha sozinho, jamais caminhou. Dentro de você pulsa o chamado de vozes ancestrais que guardam o mapa de volta à origem. Essas vozes não falam em palavras, elas vibram em símbolos, em cheiros, em músicas que você nunca ouviu, mas que te fazem chorar. Elas surgem nos momentos em que você está mais despido da ilusão, durante um silêncio profundo, após uma dor intensa, ou no vislumbre de algo belo demais para ser deste mundo. É quando você escuta algo no peito, não na cabeça. Um sussurro que diz, lembra. E mesmo sem saber do que, você sente que sim, há algo que precisa ser lembrado. Algo que nunca foi perdido, apenas adormecido sob as camadas do tempo. Seus ancestrais espirituais começam a se manifestar. Alguns vêm como animais de poder, outros como figuras arquetípicas que aparecem em meditações, sonhos lúcidos ou visões espontâneas. Você os reconhece sem entender como. Eles não têm nome, nem rosto fixo, mas carregam uma presença que atravessa as suas defesas. É como se fossem versões suas em outras eras, e talvez sejam, porque o sangue do espírito não se limita à genética. Ele carrega a frequência das alianças que sua alma fez antes de encarnar. Eles vêm para lembrar quem você é e o que você prometeu antes de esquecer. A presença dessas forças começa a guiar seus passos. Um livro que cai da estante, um símbolo que aparece repetidas vezes, uma palavra dita por um estranho que parece carregar um código escondido. Nada é acaso. Tudo está ativando sua memória espiritual. Você está sendo realinhado com sua linhagem cósmica, aquela que vive não no seu sobrenome, mas no pulso da sua alma. E quando essa conexão se aprofunda, algo muda para sempre. Você já não se sente perdido.
Você está em missão. Você está respondendo a um chamado que atravessa eras, um chamado que vibra no seu sangue como um tambor ancestral e que, agora, finalmente, você começa a escutar. Há uma dor que não cabe em palavras, uma dor que não grita, mas pulsa, silenciosa, densa, afiada, como um sussurro escuro que atravessa as noites sem sono. Essa dor, aquela que você passou a vida tentando evitar, ignorar ou sufocar, é na verdade o início de um portal. Você não foi quebrado à toa, nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma queda aconteceu por acaso, porque por trás de cada ferida existe uma fenda. E por essa fenda, a luz do invisível entra. Por essa fenda, sua alma começa a lembrar. A sociedade nos ensinou a correr da dor, a encobri-la com distrações, com remédios, com sorrisos vazios. Mas há um momento em que não dá mais para fugir. O vazio te engole, a perda te despedaça, o trauma te paralisa e tudo desmorona. É nesse exato momento que as forças invisíveis sussurram. Fica, não fuja, sente, escuta, mergulha. Porque por trás da dor mora um segredo, um código que só se revela àqueles que ousam atravessá-la com os olhos abertos. As sombras não são o fim, elas são o limiar da visão verdadeira. Cada dor guarda um espelho, e nesse espelho você vê partes suas que estavam exiladas. Fragmentos da sua alma que foram deixados para trás em momentos de dor profunda. Quando você encara suas feridas sem julgamento, elas se transformam em mestres. A raiva mostra onde faltou proteção. A tristeza revela o quanto você amou. O abandono grita pela reconexão com o todo. Você não está quebrado. Você está sendo reunido. Cada pedaço seu trazido de volta pela coragem de sentir. É no momento mais escuro que o sussurro se torna audível. Você começa a perceber que nunca esteve sozinho nas suas dores. Entidades que atravessaram os mesmos desertos caminham ao seu lado. Forças que conhecem o idioma do sofrimento humano guiam seus passos com compaixão silenciosa. A dor, então, se torna iniciação. E a iniciação é o nascimento de uma nova visão. Você passa a ver com os olhos da alma. Nada mais parece superficial. Tudo vibra em significados ocultos. Tudo se transforma em símbolo. A ferida agora é passagem, a lágrima, batismo. E o que parecia te destruir, te reconstrói em outra frequência. Você sente, mas não vê. E mesmo assim, algo dentro de você começa a se curvar em reverência. O ar muda de textura, o espaço parece respirar. Não é imaginação. Não é carência espiritual, é presença, uma presença que te acompanha desde antes do nascimento, que te observou enquanto você caía, esquecia, silenciava e se perdia em identidades que não eram suas. Agora, finalmente, o véu se ergue. E ela, essa força invisível que sempre esteve ao seu lado, começa a pulsar com nitidez. Não como um vulto, não como uma figura, mas como uma frequência, uma lembrança viva, um reencontro com algo que te aguardava pacientemente no silêncio. Essa presença não fala, ela vibra, ela imprime sensações, ela se revela nos detalhes, na brisa que arrepia a pele, na sensação de ser olhado por olhos que não têm forma, mas que veem tudo. Ela nunca esteve longe, mas ela esperava que você dissesse: estou pronto. Não com palavras, mas com rendição, com entrega, com abertura. Quando a mente solta o controle, quando o ego desiste de entender tudo, é aí que a porta se abre. E o invisível deixa de ser mistério. Ele se torna lar, reconhecimento, eco do que você sempre foi, antes do tempo, antes do corpo, antes do nome. Esse encontro é a virada. A percepção de que o invisível não é o outro mundo. Ele é o corpo oculto deste. Ele não está lá fora. Ele está aqui.
e sempre esteve, mas só se revela quando você deixa de tentar controlar o invisível com os olhos do ego. O aliado que te observa não é um ser separado, é parte de você. Uma consciência guia, ancestral, simbólica, que se manifesta através da tua própria frequência espiritual. É como um espelho de alma. Quando você para de fugir de si mesmo, ele aparece, e não como salvador, mas como irmão, como reflexo. Você se dá conta. Não foi coincidência aquele arrepio, não foi aleatória aquela sincronicidade, não foi à toa aquele sonho repetido, aquele encontro estranho, aquela voz interna que te impedia de desistir. Era ele, sempre foi. Um guardião silencioso, esperando que você se lembrasse que nunca esteve só. Porque o invisível não é ausência. Ele é a inteligência que se disfarça de acaso. Ele é o amigo que veste o manto do mistério. E quando você finalmente o reconhece, algo muda para sempre. A jornada deixa de ser solitária, o medo começa a ceder e você se lembra, está sendo guiado. Você correu por tanto tempo, fugiu de si mesmo, do silêncio, das sombras, da dor, tentou entender tudo com a mente, controlar o invisível com palavras, manipular o despertar como se fosse uma escada para o céu. Mas agora, algo dentro de você se esgota. Não é cansaço, é sabedoria, um cansaço sagrado. E nesse instante algo cede, a luta para. Você não quer mais vencer, nem compreender, nem provar nada a ninguém. Você simplesmente solta. E quando você solta, a rendição acontece. Não como fraqueza, mas como abertura, como um retorno, como um desabrochar silencioso de tudo aquilo que sempre esteve ali, mas que você insistia em controlar. A rendição é o momento mais poderoso do despertar, porque é o único instante onde o ego não está no comando. Quando você para de fugir, você percebe que não era o medo que te perseguia, era a verdade que te chamava. E ela só pode te alcançar quando você para, quando você cala o barulho interno, quando você deixa de lutar contra o que é. E aí, o que era confusão vira clareza, o que era dor vira chave, o que era ausência vira presença. A realidade começa a se reconfigurar, não porque você fez algo, mas porque você deixou de resistir ao que já era. O código se dissolve, o véu cai. Nesse ponto, você se lembra. O despertar nunca foi algo a ser alcançado. Ele sempre esteve dentro de você, esperando a tua rendição. E agora que você se permite sentir o invisível sem medo, agora que você aceita o chamado sem resistir, tudo muda. Você olha para o mundo e vê sinais por toda parte. Você ouve a vida te falando em símbolos. Você toca o sutil com a alma aberta. E mais do que isso, você sabe que nunca esteve só, sabe que cada fragmento da dor, cada pedaço da sombra, cada presença que passou por você, tudo era parte do chamado, tudo estava te conduzindo até esse momento. Comenta aqui se isso te despertou. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Com gratidão profunda, encerramos mais essa jornada de consciência e despertar. Se essa mensagem tocou seu coração, te inspirou ou acendeu alguma centelha de lembrança dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com quem também está no caminho do despertar. Sua presença aqui faz toda a diferença. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que continuam desvendando os mistérios entre o visível e o invisível, entre o ser e o todo. E não saia agora do vídeo. Você encontrará 2 vídeos na tela final que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Escolha aquele que mais ressoar com sua alma e siga a jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Nos encontramos lá, no tempo fora do tempo, na verdade por trás do véu.